Indo agora para a parte das visões. Então, assim como os formulários são aquelas telas onde a gente insere os dados, altera os registros e consulta os dados de um registro, as visões nos permitem listar todos os registros que estão cadastrados na nossa estrutura de dados. Então agora vamos para as visões aqui na seção visão. Vou expandir ela e nesse nosso exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tem 3 visões. A visão do jurídico, né, que vão ter todos os fornecedores com pendência de validação. A visão do financeiro, que da mesma maneira vai ter todas as pendências do financeiro em relação à aprovação ou não de novos fornecedores. E a própria lista de fornecedores, que é a lista que o setor de compras enxerga. Todos os fornecedores cadastrados, o setor de compras consegue enxergar, vendo os status tanto da área do financeiro como do jurídico. Vamos começar então por pela lista dos fornecedores do setor de compras. Então aqui a gente tem desenhado, determinado quais são os filtros. Então agora o filtro está CNPJ, status do financeiro e o status do jurídico. E aqui a lista com todas as colunas que a gente quer exibir. Reparem que aqui eu estou trazendo apenas registros que estão pendentes, tanto do financeiro como do jurídico. Então eu posso criar visões já com filtros travados. E o usuário não consegue ver esse filtro, ele fica oculto. Tá? Então dessa maneira você consegue criar visões específicas para cada departamento, específica para cada perfil. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ter uma visão diferenciada para diretor, gerente e analista, onde o diretor possa ver um conjunto amplo de informações e sem filtros. O gerente já pode ver algumas informações a menos com alguns filtros já pré-configurados. E os analistas não, esses só podem ver os seus próprios registros. Então isso a gente cria a partir de visões distintas, com filtros pré-determinados e com as informações que a gente quer exibir para cada perfil. E por que isso é possível? Porque a gente consegue, no menu, quando está configurando as visões e os formulários, determinar quais perfis vão ter acesso. Então, dessa maneira, você passa a criar telas específicas para cada perfil dentro da sua organização. E aqui, então, a gente tem o exemplo de uma visão. Antes de realizar algumas alterações para vocês verem como é simples, eu quero mostrar aqui as opções que a gente tem para configurar essa visão. Então a gente pode aqui indicar quais são os formulários de edição, porque aqui como a gente tem uma lista, vocês se lembram que a gente pode clicar em cada registro e executar a ação de edição, de preview, de exportação, de log de auditoria, e para isso a gente tem que falar para o Arquiva qual que vai ser o formulário de edição, caso o usuário queira editar um registro. Qual vai ser o formulário de pré-visualização. E aí, dessa maneira, fazendo todas essas configurações, você consegue entregar essas ações para o usuário. Ele vai poder editar e consultar um registro. Agora vou mostrar para vocês como é muito simples fazer a configuração dos filtros e das colunas que serão exibidas numa visão. Basta você clicar em configurar campos, e aí o sistema já vai trazer todos os campos da sua estrutura de dados. E aí a gente tem aqui algumas colunas, a coluna exibir, a coluna pesquisar, a coluna obrigatório, a coluna ordenar, totalizar e formatar. Então aqui, por exemplo, na coluna exibir, todas as informações que eu ticar, que eu marcar como exibir, são as informações que virão aqui na coluna da lista. Então só para vocês verem, vamos deixar apenas CNPJ, razão social e CEP. Vamos desmarcar as demais aqui da parte da exibição. Se eu salvar, pronto, automaticamente a minha lista só vai ter essas 3 colunas. Agora vamos mudar os filtros. Hoje os filtros estão como CNPJ, status do financeiro e do jurídico. Vamos deixar somente o CNPJ. Pronto. Agora a gente já tem somente o filtro CNPJ. E eu posso aqui definir se esse filtro vai ser obrigatório ou não nessa coluna. Se for um campo numérico, eu posso pôr um totalizador, que ao final da tabela ele vai dar esse número consolidado. E eu posso indicar aqui por quais informações que eu quero ordenar a lista. Agora está CNPJ, razão social, cidade, estado. Então quando eu estiver na minha visualização, na minha lista, eu posso aqui ordenar por esses campos. Tá? Então percebam como é fácil você criar filtros, configurar quais informações você quer exibir na lista, na coluna dessa lista. É tudo muito simples. E vale a pena comentar que por trás de todas as telas do Arquiva, a gente tem uma API. Então nessa visão aqui, a gente tem uma API que a sua área de entrada vai ser um campo CNPJ e a sua área de saída vai ser um CNPJ, razão social e CEP. Então notem que ainda que vocês queiram criar uma visão, mas não disponibilizá-las
no menu, é possível. Por quê? Porque você pode querer apenas criar uma visão para ter uma API. Então, de uma maneira visual, você vai criando também as suas APIs e podendo compartilhá-las com seus fornecedores, com seus clientes, caso você queira que eles acessem automaticamente informações da sua base, tá? Então percebam como é simples também disponibilizar e criar uma API dentro do Arquiva. E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês